Falemos um pouco sobre a antropologia filosófica do sacerdote jesuíta, filósofo brasileiro, Henrique Cláudio de Lima Vaz. Padre Vaz escreveu uma notável obra filosófica, publicou vários livros, artigos e escreveu a antropologia filosófica. A principal finalidade da antropologia filosófica é responder à pergunta: quem é o homem? Eu sei que muitos filósofos hoje em dia não acreditam na capacidade da razão de dizer quem é o homem, de delinear as notas fundamentais do ser humano. Mas para Padre Vaz, embora a razão humana seja sempre limitada, ela pode, dentro de certos limites, traçar a linha fundamental da ontologia do homem, dizer quem é o homem. Eu não vou aqui me aprofundar muito, é claro, o vídeo é reduzido, mas nós podemos dizer que para Padre Vaz o homem consta de 3 dimensões: a dimensão corpórea, a dimensão psíquica e a dimensão espiritual. O homem se vê como corpo, ele está situado no espaço, no tempo, ele é um ser no mundo. Ele tem um corpo e esse corpo é um corpo próprio, não é o corpo objeto das ciências, não é o corpo da anatomia, mas é o corpo vivido. A fenomenologia esclarece a diferença entre o corpo meramente objeto e o corpo vivido. O corpo é a expressão da pessoa. A pessoa, para Padre Vaz, é a expressividade. O homem se expressa a todo momento, se expressa ao agir, se expressa ao conhecer, se expressa ao amar. Então a primeira dimensão, a dimensão que o homem percebe, nós poderíamos dizer de forma primeira e mais imediata, é a dimensão corpórea. Mas o homem, em sua expressividade, ele se põe como eu. Ele percebe que esse eu não se reduz à dimensão corpórea. Por quê? Porque o homem sente, o homem experimenta emoções, o homem tem memória, o homem tem projetos, o homem tem a imaginação, tem ideias. Então ele se percebe como psiquismo. Psique, em grego, significa alma. O corpo não diz tudo que o homem é. O homem, para além da dimensão meramente corpórea, é um ser que sente, que imagina, que projeta, que tem memória, que pensa. Então ele é psiquismo. A ideia de alma traduz toda essa carga ontológica do ser humano para além da mera corporeidade. Mas o homem, ao se pôr então como eu, ao se perceber como corpo e ao se perceber como psiquismo, ele não esgota tudo aquilo que ele é, porque ele se percebe como um eu que está para além do próprio psiquismo. E o que significa estar para além do próprio psiquismo? Significa viver no horizonte do infinito, da amplitude ilimitada do ser. Então, para além das emoções, para além dos pensamentos limitados, para além dos projetos, que são projetos do ser no mundo do homem, para além de tudo isso, o ser humano se vê no horizonte da ilimitação do ser. Por quê? É simples, é relativamente simples perceber que o homem ultrapassa todo o limite e se projeta na ilimitação do ser e vive no horizonte da ilimitação do ser. Porque ao reconhecer o limite de todas as coisas, o limite das suas próprias ideias, dos seus próprios projetos, ele se vê
para além de todo limite. Quem reconhece o limite está acima de todo limite. Então, reconhecer limite significa viver no horizonte do ilimitado. A vida do homem, então, é vida no espírito. Padre Vaz entende a categoria do espírito como aquela categoria que é homóloga ao ser em toda a sua amplitude. Ter uma vida espiritual significa ter uma vida no horizonte do ser ilimitado. Nesse sentido, o homem põe a questão, as questões mais radicais, né? Mas a questão da verdade como tal, a questão do bem como tal, né? O fundamento da ética para Padre Vaz é a própria ideia do bem como tal. O bem como tal, o bem ilimitado, que sempre vai exigir de nós na história, né? No nosso horizonte finito, sempre vai exigir de nós passos em direção ao infinito. O homem vive então em dois horizontes, podemos dizer assim. Ele vive o horizonte da finitude, mas vive também o horizonte da infinitude. A própria ideia de bem, então, que funda a ética, aparece nesse horizonte da ilimitação do ser. Ser e bem são convertíveis. Ser, verdade e bem, né? A ideia da verdade como tal, né, o ideal de toda busca do conhecimento humano, né, aparece nesse horizonte da ilimitação do ser. Essa ilimitação do ser, para Padre Vaz, em última análise, conduz ao reconhecimento do ser real, absoluto real. Porque o horizonte do ser em sua ilimitação aparece para nós como um horizonte formal, vazio, né? O horizonte do ser é aquele horizonte que engloba tudo que é finito e ultrapassa. Mas é um horizonte ainda pensado por nós. Nós podemos pensar o infinito. Não temos clareza. Não temos clareza a respeito do infinito, mas pensamos o infinito. E o próprio fato de pensarmos o infinito nos coloca para além de toda a finitude. Mas esse horizonte, como eu disse, é um horizonte pensado por nós. Agora, por que podemos pensar esse horizonte? Por que podemos desejar a verdade em sua completude, a verdade como tal? Porque somos atraídos pelo bem infinito. Mas tudo está em nós, no nosso espírito. Padre Vaz vai dizer: o fato de pensarmos, de sermos atraídos por esse horizonte do infinito, significa dizer que existe o ser real, não só formal, né, mas real. O ser real, que é o fundamento da possibilidade desse pensamento em nós. O ser real é o fundamento da formalidade do ser em toda a sua amplitude em nós, da ideia do ser em nós. Então, para Padre Vaz, a ideia do homem é coroada pela sua dimensão espiritual. Essas dimensões não são dimensões estanques. Há entre elas uma relação dialética, não é? A dimensão psíquica não nega a dimensão corpórea, mas a assume e a eleva. E a dimensão espiritual não nega a dimensão psíquica e corpórea, mas as assume e as eleva. O homem, então, é pessoa para Padre Vaz, porque é um existente na ordem do espírito. Ser pessoa é isso, é ser um existente individual, irrepetível na ordem do espírito. Cada ser humano, então, é pessoa. A dimensão do homem, então, coroada pela... Quer dizer, a ideia do homem, a definição do homem, né? A linha fundamental da ontologia do homem é coroada pela dimensão espiritual. Nesse sentido, o homem é a abertura. O homem, então, coroado pela dimensão espiritual, não é um ente fechado em si mesmo. É abertura total. É abertura a todo ente. Na ideia do ser, ele é abertura a todo ente. E é abertura ainda ao ente real, infinito, absoluto real, que nós podemos chamar de Deus.